Fala galera, fala pessoal, alunos, seguidores, inscritos no canal, boa noite para todo mundo. Vamos começar aí hoje mais uma live do Português Operacional falando sobre concordância verbal, certo? Um assunto muito pedido mesmo por vocês, né? Então hoje aí atendendo aos pedidos, fizemos uma de concordância nominal, né? Agora vamos à concordância verbal. Eu vou dar um minutinho aí para que você pegue aí o seu lápis, o seu caderno, a sua folha para anotar o bizu que eu vou passar aqui na live, beleza? Um minutinho. Enquanto isso eu vou desativar aqui os comentários para não atrapalhar ninguém. Beleza, se não atrapalha ninguém, todo mundo consegue ver o quadro perfeitamente, né? Ponta a ponta. Graças a Deus estamos com um quadro maior para poder fazer live. Então, já pegou aí? Conseguiu pegar? Lápis, papel, caderno. Quem tem a matéria já de concordância verbal, né? Pode pegar aí apostila, exercício, questões. Lembrando que depois que terminar a live, com certeza eu vou colocar no YouTube, né? Para ficar salvo aí, para todo mundo poder ver depois. E também tirar dúvidas em relação à live, em relação às aulas, ao que eu passei aqui, ao conteúdo, a uma questão de concordância verbal. Estamos aqui para isso, beleza? Foco total aí, pessoal da EA, EAGS, CFS, pessoal da ESA, né? A prova tá próxima aí, né? A prova da EAGS ainda não tem data, mas está quase saindo uma data aí, né? Vamos aguardar, mas estudando, né? Sempre com foco na aprovação, beleza? Estudando. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos ver aqui, né? Dessa vez eu botei o título aqui, concordância verbal. Então, o que vem a ser concordância verbal? Eu vou abrir aqui a mente de vocês para o conceito inicial, né? O que é concordância verbal, como é que ela funciona, quais são suas regras, né? E eu vou dar aqui os conceitos principais da concordância verbal, porque quem já estudou sabe, concordância verbal, quantas regras a gente tem, quantos casos especiais? Na minha apostila eu tenho lá 25, só que essas 25 regras, elas estão resumidas. Na gramática do Segalo a gente tem 38, 38 regras de concordância? É bastante, né? Por isso que é uma das matérias mais pedidas e também mais difíceis, né? Por tanta regra, tanta regrinha, tanta exceção, tantos casos. Mas, a concordância verbal, ela se resume nisso aqui, ó. Concordância de número e pessoa. Número, nós temos dois. Singular ou plural. E pessoa, primeira, segunda e terceira. Mas o que a gente vai mais prestar atenção é nisso aqui, ó, o número. Se vai ser singular ou se vai ser plural. Como é que uma coisa, só com duas variações de singular e plural, pode ter tanta regra, tanta exceção assim? É gramática, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu já disse aqui, né, número e pessoa, nós temos aí singular, plural, primeira, segunda e terceira pessoa. É claro que a gente precisa saber quais são os pronomes, né? Pronome de primeira, segunda, terceira pessoa, pronomes indefinidos. Todos os pronomes indefinidos, relativos, demonstrativos, eles se referem à terceira pessoa. Quando for segunda ou primeira, você vai saber. É aquele bizu do MTS. Quem já pegou sabe, né? MTS. M para a primeira, T para a segunda e S para a terceira pessoa. São as iniciais dos pronomes. Meu, aí vem T com teu, seu, tá bom? Teus, te, ti e assim vai. Bizu, né? E essa concordância, ela vai ser com o sujeito da oração. Ou seja, nós temos aí o sujeito fazendo uma análise sintática, né? A gente acha lá o verbo, o sujeito, seus complementos. A concordância verbal vai ser do verbo com o sujeito da oração. E esse sujeito ele pode ser simples, pode ser composto, pode estar anteposto ao verbo, pode estar pós-posto ao verbo, pode ser de terceira pessoa, de segunda, de primeira. Enfim, a gente tem que estudar os núcleos, tem que analisar, né? É importante que a gente já conheça a matéria de sujeito, a matéria de verbo, a matéria de pronome, para poder estudar isso aqui, beleza? Então vamos lá, lembrando que esse sujeito ele pode ser agente ou paciente, tá bom? Sujeito agente, aquele que pratica a ação do verbo, paciente, o que sofre a ação do verbo. Então vamos lá, pessoal, vamos agora aos exemplos, é o que mais interessa pra gente, né? Ver como é que funciona essa concordância verbal. Então vamos lá, antes de tudo, achar o verbo, né?
tem uma frase aí, tem 2, 3, 4, 5 mil orações. O primeiro passo é achar o verbo. Então eu vou marcar aqui, qual é o meu verbo aqui? Todos saíram de casa e eu fiquei. 2 verbos, 2 orações, 2 análises. Então eu vou marcar aqui. Saíram e fiquei. Quem é o sujeito de saíram? Todos, né? Todos. Tá ligado aqui, ó. Todos saíram. E quem é o sujeito de fiquei? Eu. Vamos lá. A primeira regra da concordância. Quando o sujeito for simples, é tudo mais simples, né? Só um núcleo, então vai concordar com o núcleo. Você não vai falar todos saiu ou todos saí. Não vai, né? Todos saíram. Quando o sujeito é simples, é tranquilo. Até agora nenhuma complicação. E eu fiquei. Aqui está concordando com a primeira pessoa, né? O pronome eu, e aqui concorda na terceira pessoa do plural. Beleza? Nada demais, né? Sujeito com anteposto, tá bom? Tem que prestar atenção nisso também. Sujeito com anteposto. Porque do sujeito composto a gente vai precisar diferenciar uma regra da outra. Saiu o resultado da prova. Esses dias eu, dando uma aula aí para a turma da ESA, eu pensei que alguém ia cair na pegadinha de prova, né? Não é minha, é de prova. Saiu o resultado. Todo mundo pensa, a maioria pensa que resultado é o objeto direto. Porque pergunta, saiu o quê? O resultado, objeto direto. Mas todo mundo acertou, o pessoal está melhorando. Fazendo análise sintática, vocês conseguem ver. Saiu, não é saiu o quê? É o que saiu. Essa pergunta faz toda a diferença. Quando eu falo o que saiu, eu vou achar aqui o resultado. Primeiro acho o verbo, né? E o que saiu foi o resultado. O resultado da prova, né? O resultado da prova, tudo isso é o sujeito. E o verbo, ele é intransitivo. Nesse caso, o verbo ele está anteposto ao sujeito. Ou seja, o sujeito após o verbo é chamada ordem inversa, tá bom? A ordem direta é quando vem sujeito, verbo e complementos. Mas na prova, uma questão de prova vai vir como? Vai vir bem embaralhado mesmo, né? Vamos lá. Vendem-se casas... Bom, aqui a concordância tranquila, né? Nenhuma dúvida até agora. Até porque vocês não podem falar, né? Mas acredito que esteja tranquilo até agora. Vendem-se casas, aluga-se um carro. Aí, agora vamos lá. Temos aqui agora 2 verbos com a partícula C. Presta atenção. Tem a partícula C ligada ao verbo, você vai parar e vai fazer uma análise com muito cuidado. Porque a partícula C ela pode ser 9 coisas na sintaxe. Então você vai ver, tem sujeito aí? O sujeito está oculto? Será que o sujeito é paciente? Será que é uma partícula de indeterminação do sujeito? Tem que analisar o verbo, como é que ele está. Vendem-se casas, olha só, vende-se o quê? Casas seria um objeto direto. Só que quando eu tenho um termo passível de sofrer ação, esse ser aqui ele é convertido em um verbo ser, ou seja, casas são vendidas, beleza? Casas são vendidas. E quando eu falo casas são vendidas, eu percebo que casas está sofrendo a ação de vender, né? Elas não vendem, elas são vendidas. Ou seja, o sujeito é paciente. Está concordando aqui com casas. Aí talvez pode parecer um pouco simples, né? Vende-se casas. Casas está no plural, o verbo obviamente tem que estar no plural. Só que não é assim que a gente vê aí na rua, nas plaquinhas, né? A gente vê, vende-se casas, aluga-se galpões. Não coloco no plural. E o certo é colocar no plural por quê? Porque isso daqui é um sujeito. Eu tenho certeza que quem monta uma plaquinha dessa não sabe que é o sujeito. Se soubesse que era o sujeito, ele ia colocar ali a concordância devida. Beleza? E aqui, aluga-se um apartamento. Aqui está concordando normalmente com o sujeito. Pessoal, da onde eu tirei apartamento? Aluga-se um carro. É que eu costumo escrever tanto essa frase, agora eu botei carro. Atenção para a prova, hein? Cuidado. Aluga-se um carro. É a mesma coisa que dizer um carro é alugado. Ou seja, os 2 sujeitos aqui, eles são pacientes na voz passiva sintética, ou seja, é mais difícil de identificar. Então, quando você perceber que é um pronome apassivador, o sujeito concorda com o verbo normalmente. Se fosse uma PIS, né, indeterminação do sujeito, o verbo obrigatoriamente deveria concordar no singular. A gente vai ver isso em outra regrinha, beleza? Mas já adiantando, se eu falasse a frase, precisa-se de funcionários, aí não posso falar precisam ser de, porque é uma PIS, ou seja, tem só um objeto indireto aí, o sujeito ele é indeterminado.
Se o sujeito é indeterminado, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Esse daí é o sujeito simples. Tranquilo? Nenhuma dúvida, né? Agora vem o sujeito composto. Aí agora começa a entrar a análise de núcleos. Temos que analisar agora o núcleo do sujeito. Você sabe o que é o núcleo do sujeito? O que é o núcleo do sujeito? Ele pode ter preposição? Não. Ele é um adjetivo? Não, ele é um substantivo. E ele concorda com o verbo. É somente ele que concorda com o verbo. Os outros adjuntos adnominais vão concordar com esse núcleo. Isso daí é aula de concordância nominal, né? Vamos lá. A menina e o pai dormiram na sala. Primeiro passo é achar quem? É achar o pai? Achar a sala? A mãe? Não, né? Primeiro passo é achar aqui, ó. Dormiram. É o verbo. Presta atenção. Esse verbo está no plural. Ele concorda com quem? Com a menina? Com o pai? Os dois estão no singular. Não, quando eu tenho menina e pai, eu tenho um sujeito composto. Ou seja, 1, 2 núcleos. Então, obrigatoriamente, eu devo concordar no plural, com os dois. Tá bom? Concordei aqui com menina e com pai. Dormiram na sala a menina e o pai. O que aconteceu agora? Você pode perceber que o verbo está vindo antes. Ou seja, quando o sujeito vem na ordem inversa, sujeito posposto ao verbo, a concordância ela vai ser facultativa. Como assim, Léo? Facultativa. Lembra de concordância atrativa, gramatical? Lembra desse conceito? Eu posso concordar com os dois. Olha só. Dormiram a menina e o pai. Eu concordo com os dois núcleos. Ou eu posso concordar somente com o mais próximo. Pronto. Já vem uma regra aí que cai na prova. Concordância com o substantivo, o núcleo mais próximo. Beleza? Só quando o verbo estiver antes, tá bom? Quando o verbo estiver antes. Depois não. Não tem concordância atrativa quando o verbo está depois dos núcleos, beleza? O medo e o pavor reinam ou reina. Aí, Léo, você acabou de falar que não pode. E por que agora pode? É porque a gente tem regras e exceções. Quando eu falo não pode, é regra. Quando eu falo agora pode, é exceção. Você gosta de exceção? Olha só, reinam e reina. O reinam está concordando com o medo e o pavor. E o reina está concordando com quem? Essa concordância no singular, ela no caso aqui está certa, mas por quê? Medo e pavor são sinônimos, tá bom? E a nossa gramática do Segalo nos diz que quando eu tenho núcleos como sinônimos, eu posso, não é obrigatório, mas eu posso fazer a concordância no singular, tá bom? Já é uma exceção para você anotar. Medo e pavor. Reinam, concordância normal, e reina, concordância, porque os núcleos são sinônimos, tá bom? Tranquilo? Anotou aí? Agora presta atenção, a gente vai mudar de pessoa agora. A gente estava falando o tempo todo aqui da terceira pessoa, tá bom? Agora a gente vai colocar os pronomes para identificar a primeira e a segunda pessoa. Eu e ela viajamos. Quem é que viajou? A primeira e a terceira pessoa, certo? Quando eu tenho pessoas diferentes, eu vou ter a minha ordem de prevalência é que a primeira pessoa ela é a mais forte, ela puxa a concordância para ela. A primeira pessoa, tá bom? É a pessoa que fala. Então, eu e ela viajamos. Está concordando com quem, pessoal? Olha só. A primeira pessoa. Nós. Por quê? A primeira pessoa é mais forte. Beleza? Primeira. Só que eu estou falando de um sujeito composto. Então, eu vou botar primeira do plural. Ou seja, nós. Beleza? Tranquilo? E se for outras pessoas? Tu e ele. Tu e ele partireis ou tu e ele partirão. O que aconteceu aí agora, Léo? Tu e ele partireis. Está concordando com quem? Primeira coisa, segunda e terceira pessoa. Quem tem prevalência? Aí é que tá. O livro do Segalo nos diz que a segunda prevalece sobre a terceira. Só que depois ele coloca uma exceção, que pode concordar na terceira também. Então, para que tem essa ordem, né? Então, tu e ele, a concordância é facultativa. Eu posso concordar na segunda pessoa, tá bom? Aqui eu estou concordando com vós. E eu também posso concordar na terceira pessoa, concordando com eles. Beleza? Tranquilo?
E por fim, isso daqui serve para a primeira, segunda, terceira. Se você fizer uma mistura aí das três, você sabe que a primeira ganha. Mas quando for segunda e terceira, aí é facultativo. Show? É o resumão já, hein? Viajareis e viajarás, tu e ela. De novo, a concordância está sendo facultativa, mas presta atenção agora, tem uma observação aqui. Lembra que eu falei que quando o verbo vier antes do sujeito, eu posso concordar com o núcleo mais próximo? É o que está acontecendo aqui, ó. Viajareis está concordando com os dois, certo? Porque pode, a gente acabou de ver que pode, né? Está concordando com os dois, ou seja, vós. E viajarás estaria concordando só com o tu. Olha aqui, ó. Posso concordar com o mais próximo, não posso? Então, olha só. Uma regra, aqui a gente falou de uma regra, cadê aqui? Ó, foi uma regra e aqui outra regra, só que elas acabaram se encaixando uma na outra, né? Pessoa e sujeito após o verbo. Tranquilo? Já começa a complicar e embolar um pouco a nossa cabeça, né? Pô, era composto, aí depois veio o antes, aí depois é porque é pessoa diferente, aí depois é porque pode concordar com os dois. Mas olha só, resumo, tá bom? Faça um mapa mental, isso aqui é resumo já, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Anota as dúvidas aí, beleza? Já que não dá pra gente tirar agora, anota aí pra gente tirar depois. Pode chamar no WhatsApp ou no Instagram mesmo, tranquilo? Vamos lá. Pessoal, como eu disse, a matéria é um pouco grande. Aí o que eu fiz? Eu botei aqui os conceitos principais e aqui eu vou destacar alguns conceitos, alguns casos especiais da concordância verbal. Tá bom? Como eu disse, eu não vou falar aqui as 25, até porque a gente não tem tempo e nem quadro para isso agora, né? Eu teria que apagar e fazer tudo de novo. Mas eu vou destacar aqui alguns casos especiais já, tranquilo? Para você anotar. E depois em outra live eu falo sobre os outros, tranquilo? Vamos lá, o caso agora é ou, com e nem. O que é isso, Léo? É a conjunção que está ligando os dois núcleos do sujeito. Por exemplo, tem um sujeito composto. Vamos colocar isso aqui já, né? João e Maria. Sujeito composto, dois núcleos. Quando eu colocar uma dessas três conjunções para unir esses sujeitos, eu posso concordar ora com, olha aqui, ó, chegou ou chegaram. Então, ora eu posso concordar com os dois ou somente com o mais próximo, tá bom? No caso aqui, ó, o mais próximo seria Maria. Os dois estão no singular, né? Então, olha só. João e Maria chegou. João e Maria chegaram. É facultativo. Como é a mesma regra, deixa eu ler logo os outros. João com Maria chegou. João com Maria chegaram. Mesma coisa. Só estou colocando para exemplificar outra conjunção, né? A regra é a mesma. E nem João nem Maria chegou, ou nem João nem Maria chegaram, tá bom? Então, essas conjunções aqui, elas vão deixar a nossa concordância facultativa. Agora, pausa. Antes de você anotar, tá bom? Se você estiver anotando, tem um caso em que a concordância ali não vai poder ser facultativa. Só que aí você pode usar também a sua lógica e a sua interpretação. No livro do Segala tem uma frase assim, eu não lembro agora o nome da pessoa, né, mas também nem precisa. João ou Maria será o presidente. Quando eu tenho um caso de exclusão de algum dos dois núcleos, o que é exclusão? João ou Maria será o presidente. Tem como os dois serem o presidente ao mesmo tempo? Não tem como. Se a ação tiver como ser atribuída somente para um dos núcleos, somente um, tipo será o presidente, ou é o pai ou é a mãe, porque você só tem um, né? A concordância deve ser no singular. Já que não dá para fazer com as duas pessoas, a concordância é somente com o mais próximo, tranquilo? No caso aqui, singular que eu falo, porque ali os dois são singular, né? Então vamos lá. João ou Maria será o presidente. Serão o presidente já não existe, já não poderia ser, tá bom? Agora o nem não, o nem pode ser, porque nem João e nem Maria serão presidente. Aí já é uma exclusão dos dois, né? Você está entendendo essa lógica? Ali um dos dois vai ser, e aqui nenhum nem outro, tá bom? Aí tudo bem. Mas para não complicar muito sua cabeça, é só no ou que vai acontecer isso, tá bom? Beleza? Quando você pode excluir um, ou seja, somente um está certo, somente um é possível, a concordância vai ser com o mais próximo.
Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o resumitivo. Esse resumitivo aqui gosta de cair na prova. Ele gosta. Ele é muito famoso em prova, né? Tudo, nada e ninguém. Inclusive caiu na minha prova. Tudo, nada, ninguém. A concordância vai ser, ó, botei lá, ó, no singular, tá bom? Porque vai parecer que a concordância vai ser no plural, porque a gente vai fazer uma enumeração, né? Olha só, alunos, seguidores, inscritos, ninguém perderá. Ou seja, ninguém vai perder. Ninguém vai perder. Mas quem é o sujeito ali? Ó? Você vê aqui, ó, alunos, seguidores, inscritos. Para quem já conhece, sabe que aquele ninguém lá é o tal do aposto resumitivo, né? Então, esse aposto aqui, ele está resumindo quem? Está resumindo alunos, seguidores, inscritos. Se não tivesse o ninguém, a concordância obrigatoriamente deveria ser no plural, tá? Porque eu tenho aqui, ó, 3 núcleos aqui, ó, tudo no plural. Mesmo se tivesse no singular, eu já tenho 3 núcleos. É claro que eu tenho que fazer concordância no plural, tá? Só que quando eu coloco este cara aqui, esse ninguém aí, que faz o Velozes e Furiosos, né? O ninguém, ele concorda obrigatoriamente no singular, tá bom? E vai acontecer, claro, com tudo. Se eu falar alguma coisa, né? Por exemplo, cebola, pimentão e batata. Tudo estava caro. Tá bom? Se referindo a coisa agora, tudo estava caro. A mesma coisa, nada estava barato, tá bom? Com algum desses 3 apostos resumitivos aqui, concordância no singular. Tranquilo? Bizu, pô, precisa entender tudo isso? Não. O que vai cair nessa prova? Vai cair o aposto? É singular, pronto. Como é que você vai fazer o mapa mental? Bota essas 3 palavras, escreve singular e acabou. Pronto, só isso, tá bom? A maioria de, muita gente já conhece também, né? Também é muito famoso. A maioria de, a concordância também é facultativa. Vamos prestar atenção, porque não é só a maioria de, grande parte de, a maior parte de, grande número de, tá bom? Tudo isso que der a mesma ideia, né? De que a maioria de, a concordância vai ser facultativa. Facultativa como? A maioria das pessoas estão em casa. Poderia ser também está em casa. Olha aí. Estão em casa ou está em casa. Por quê? Estão concorda com quem? Estão concorda com pessoas. Aí você parar para pensar. Na verdade, você não era para parar para pensar isso. Eu só vou falar porque eu tenho que te explicar a exceção, tá bom? Tem que ter cuidado com o aluno. O aluno não pode viajar muito, não pode tentar entender muito, que acaba se complicando. Depois não consegue sair. Tá? Ele entra num buraco e não consegue sair. Aí fica pedindo ao professor, socorro professor, quero sair desse buraco. Não consegue. Porque olha só, a maioria das pessoas, o estão concorda com pessoas. O verbo não tem que concordar com o núcleo? Ué, o núcleo pessoas preposicionado? O núcleo pode ser preposicionado? Léo, você disse que o núcleo não pode ser preposicionado. Aí, pô, então não faz sentido. O que não faz sentido? Presta atenção, tem coisa que não é para fazer sentido. A maioria de, a concordância é facultativa e acabou. A maioria, vou concordar com a maioria ou com pessoas. Agora você caga para a ideia. Se vai estar certo, se vai estar errado, caga. A regra é essa. Beleza? Então, é isso que está certo. Tranquilo? Pode concordar também com a maioria. Olha aí, ó. Beleza? Pode concordar também com a maioria, ou seja, singular ou plural. Agora, se os dois estiverem no singular, aí realmente, aí é só singular. A maioria do tempo, a maioria do quartel, enfim, aí é só singular. Beleza? É com o núcleo preposicionado, o mais próximo, né? Ou com o termo maioria, maior parte de, grande número de. Beleza? Cuidado, isso aqui não é porcentagem, tá? 50% da população, não é isso, tá? É esse termo aqui. Tranquilo? Vamos lá. Sujeito oracional. O que é sujeito oracional? Você sabe o que é um sujeito oracional? Sujeito oracional é um sujeito de oração. E o que é oração? É um verbo. Ah, então sujeito oracional é um sujeito que tem verbo. Pô, legal, é isso aí. É um sujeito com um verbo dentro. Ou seja, é uma oração
com função de sujeito. Também podemos chamar de oração, nome grandão, né, que vocês gostam. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos lá. Ainda falta comprar os cartões. Aí tem gente que tenta entender isso aqui também. Eu fico, eu não sei o que dá no aluno que ele quer entender demais e acaba perdendo tempo numa questão. Pode até errar a questão, só por tentar entender muito. Ainda falta comprar os cartões. Cadê o sujeito aí? O sujeito é os cartões? Não, os cartões é o objeto de comprar, né? O sujeito é quem? O ainda? Ainda? Ainda falta o quê? Comprar os cartões. Quer insistir que isso daqui é objeto direto. Aqui, ó. Tudo isso aqui não pode achar que é objeto direto. Ah, esse é objeto direto, porque ainda falta o quê? Tá bom, falta o quê? Beleza. Mas e o sujeito? Cadê o sujeito então? Ah, não tem sujeito? Não vai pular o sujeito? Não faz análise mais? Ainda falta ele? Falta comprar os cartões? É isso que está dizendo aí? Não. Comprar os cartões ainda falta. Beleza? Esse daqui é o sujeito. Léo, mas não entra na minha cabeça, não faz sentido de jeito nenhum. Deixa entrar na sua cabeça, vai por mim, aceita, entendeu? Para você ganhar uma questão, você precisa ganhar uma questão, tá bom? Então, ó, comprar os cartões ainda falta. Aí eu dou o bizu. Tem uns verbos que sempre vão formar o sujeito oracional. Acontece que, parece que, urge que, tranquilo? Esses verbos, eles vão pedir o sujeito, tá bom? É um bizu, uma dica, tranquilo? Então aqui eu tenho o sujeito oracional e o verbo está no singular. Por quê? A concordância deve ser terceira pessoa do singular. Tranquilo? Resumindo para você fazer um mapa mental. Sujeito oracional, concordância na terceira pessoa do singular. Acabou. Por quê? A prova vai botar assim, ó, ainda faltam comprar os cartões. E vai parecer certo, mas não está certo não. E você não vai cair nessa pegadinha, beleza? Ainda falta porque é um sujeito oracional. Tranquilo? Pegou o bizu, anotou o que eu falei, anotou os verbinhos que eu falei, qualquer coisa, volta o vídeo aí para você ver depois. E aqui nós temos vou dar uma dica também sobre a locução com o verbo parecer. Porque também costuma cair em concurso, né? Na verdade, tudo que eu estou falando costuma cair em concurso, né? Senão não estaria falando. Eles parecem duvidar do fato. A locução com o verbo parecer, a gente tem duas construções. Eles parecem duvidar. O que está acontecendo aqui? O parecem está no plural e o verbo principal está no singular. E eles parecem duvidarem. De novo, é uma coisa que você tem que aprender porque é regra e não tem que entender muito. Porque o sujeito aqui é o mesmo, o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural. Isso é óbvio, tá bom? O verbo tem que estar no plural porque o sujeito está no plural. Tranquilo. Só que é uma locução verbal. Na locução verbal, qual é a concordância? Anota o bizu, não está aqui. Quando eu tenho uma locução verbal, bizu mais tem. Quando eu tenho uma locução verbal, vamos lá. Locução verbal. Aqui eu tenho o verbo auxiliar e aqui o verbo principal, certo? Na locução verbal, o verbo auxiliar é ele que vai estar conjugado de acordo com o sujeito. Ou seja, ele vai ter a pessoa do sujeito, ele vai ter a desinência número pessoal, a desinência modo temporal, conjugação, conjugado, verbo conjugado. Ele vai estar conjugado de acordo com o sujeito. Agora, o verbo principal, não. O verbo principal ele vai estar no infinitivo, particípio ou gerúndio. Pronto. Infinitivo, particípio ou gerúndio não indica a pessoa, né? Pode até ir pro plural, né? O infinitivo, o particípio também pode ir pro plural, voz passiva, ainda mais voz passiva, né? Só que esse é o bizu, tranquilo? Esse verbo aqui ele vai concordar com o sujeito, ele vai estar conjugado, e esse aqui é o verbo principal, ele vai estar estático, não mexe nele. Quando você transforma para um verbo só, você usa essa conjugação aqui dentro desse verbo. Por exemplo,
eu irei esclarecer a matéria. Olha só, eu irei esclarecer a matéria. Irei esclarecer. Olha como é que o irei está concordando comigo e o esclarecer está no infinitivo, certo? Se eu for transformar em um verbo só, eu vou usar a minha conjugação do verbo auxiliar e colocar o principal para ser conjugado. Eu esclarecerei. Olha aí que maneiro. Eu esclarecerei. Eu usei o verbo que estava no infinitivo e botei a conjugação dele. A conjugação que estava no auxiliar. Entendeu? Então é assim que funciona uma locução verbal. É assim que funciona a conjugação e a concordância de uma locução verbal. Tranquilo? E quando tiver o verbo parecer, a gente tem uma exceção, uma regrinha só para ele. Ou eu coloco o parecem no plural e o duvidar no infinitivo, que é o mais comum, né? Infinitivo ali não flexionado. Certinho. Aqui é normal, né? Agora, aqui, ó, já acontece uma coisa diferente. Eu deixo o verbo auxiliar, o que deveria estar conjugado no singular, ou seja, não está concordando com eles. E o verbo duvidar, que é o meu verbo principal, eu vou colocar lá uma flexão nele de plural. Flexão de plural, aqui no final. Ó. Eles parecem duvidarem, tá bom? Ou eles parecem duvidar. Tranquilo? Uma dessas duas aqui, tá bom? Qualquer uma está certa. Mas você não pode colocar as duas, né? Eles parecem duvidarem. Dois plurais, ou então dois singular. Eles parecem duvidar. Não, aí tá errado. Uma dessas duas aqui, bota no seu mapa mental. Beleza? Conseguiu anotar o bizu? Pegou esse bizu aqui? Esse bizu aqui é forte, hein? Tranquilo? Então a gente fechou aqui a primeira parte, tá? Temos essas regras aí. Aqui o conceito inicial de concordância verbal, né? Tudo está baseado nisso aqui, ó. Tudo está baseado aqui. Sujeito simples, composto. Todos os casos especiais vêm disso daqui, tá bom? Então aprenda primeiro isso aqui e depois você vai para os casos especiais. Beleza, galera? Então é isso aí. Acho que a live foi até rápida, né? Enfim, vai estar no YouTube, tá bom? Vou disponibilizar no YouTube para vocês e estarei aí à disposição para poder tirar dúvidas sobre essa live. Você viu alguma coisa errada aqui? Será que teve alguma coisa que você não concorda? Já viu em outra gramática diferente? No seu concurso cobra diferente? No seu concurso não tem essa regra aqui do parecer? Pode falar comigo, tranquilo? Estou à disposição aí para te ajudar no seu concurso. Beleza? Então, galera, é isso aí. Forte abraço, obrigado aí pela presença de vocês na live e tamo junto, tranquilo? Até a próxima live. Valeu!